Com vocês, eu espero muito que sim. Grato por você estar aqui no nosso canal de desenvolvimento humano. Eu sou Beto Camp e hoje nós vamos falar um pouco sobre o próximo combate. Complicado, né? O próximo combate. Quero falar com vocês sobre o funcionário transformador e a empresa conservadora, aquela empresa que não quer mudar de jeito nenhum. Ela sabe que ela precisa, ela sabe que há necessidade de mudar alguns conceitos, tanto internos quanto externos, sabe que precisa aprimorar-se junto à tecnologia, sabe que precisa de capacitação, e ela contrata o profissional transformador, mas ela mesma resiste às mudanças. Há pessoas dentro que já trabalham daquela forma e começam a convencer o dono da empresa que aquilo é desnecessário, que manter o padrão ainda é correto. Por quê? Todos estão na sua zona de conforto e às vezes até de limitação profissional. Então como fica esse cenário para a empresa? É claro que ele é prejudicial. É claro que essa situação para a empresa só traz momentos ruins, só traz situações ruins e só utiliza a concepção, vamos dizer assim, de mudar quando ocorre um problema gravíssimo, quando ocorre algo que afeta diretamente os interesses da empresa. E aí onde que está o grande erro dessa história? Claro que a mudança, a necessidade de atualizar-se, de ouvir novas pessoas, é um ponto primordial e é realmente a porta ou o X da questão. Mas o ponto relevante que eu quero citar para você aqui é por que contratar um especialista? Por que você contrata alguém que transforma? Por que você contrata um profissional qualificado que vai mudar a história da sua empresa, que pode agregar valor, e você bloqueia essa pessoa? Confuso, não é? Existem diversas situações que levam a isso. E o pior, muitas vezes você mantém essa pessoa dentro da empresa fazendo esses trabalhos. Olha que complexo. Você consegue entender isso? É bem difícil, não é? Muitas vezes esses gestores levam até a sua empresa grandes profissionais, pessoas interessadas, engajadas. Sabe quando ele fala para você numa reunião, que ele fala assim, olha, eu queria que as pessoas aqui vestissem a camisa, que eu queria que os funcionários trabalhassem com amor e gostassem da empresa. Só que ele tem a chance de fazer isso e ele não faz. Ele contrata a pessoa para fazer isso e não faz. E muitas vezes isso desperta na pessoa, desperta no líder, no empresário, na empresária, quando as mudanças começam a acontecer, quando esse especialista começa a transformar, quando essa pessoa que você contratou para mudar a história, para trazer inovações, começa a mudar o cenário interno. Porque aí vai mexer com o quê? Com o seu ego, vai mexer com a sua vaidade, vai mexer com coisas que você fez errado e muitas vezes não tem a força para poder admitir que isso foi um erro seu. E aí você começa a segurar essa pessoa que você contratou, começa a engessar essa pessoa, começa a não permitir que ela evolua no trabalho. E para piorar, quando você é um líder submisso a um empregado, olha o que eu estou falando, um líder submisso a empregado, ou seja, você é um dono de uma empresa, a dona de uma empresa, e você tem um funcionário ao qual você já misturou a relação pessoal, e esse funcionário ou essa funcionária começa a mandar em você. Você confia cegamente nessa pessoa e essa pessoa faz o que quer dentro da empresa e começa a mandar em você, e não de uma maneira ríspida ou de uma maneira que você se incomode, mas de uma maneira que você confie e acredite que aquilo é realmente a ordem correta, que é realmente o procedimento correto. Então essa pessoa vai se sentir ferida, essa pessoa vai perceber que o especialista ou a especialista que está lá fazendo inovações, criando novos trabalhos, está trazendo coisas que vão tirá-lo da zona de conforto ou ainda mostrar os erros que essa pessoa comete no cotidiano. E aí começa o quê? O combate. O funcionário antigo ou o líder conservador, o pensamento e a cultura conservadora conflitando o tempo todo com a pessoa especialista que quer transformar. Um procedimento que ocorre normalmente é que essa pessoa que é o especialista ou a especialista comece então a flexibilizar para evitar esse combate.
dá um passo atrás, começa a tentar fazer essa junção lentamente e explicando mais ainda aquilo que acontece. Só que a questão não é essa. A questão não é essa. Não se trata de explicação, trata-se de vaidade e ego. E para quebrar isso é mais difícil. Porque essas pessoas precisam querer, essas pessoas devem estar dispostas a ouvir e entender que essa melhoria não vai tirar o seu status, mas pelo contrário, vai fazer com que a empresa ande mais rápido, que a empresa se adeque ao cliente interno e externo. Se isso não ocorre, essa pessoa vai tentando por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho e nada consegue, porque sempre haverá o quê? Uma adversidade, uma sabotagem, uma barreira e o pior, aquela pessoa que te contratou aqui, ó, o CEO da empresa, o diretor, a diretora, que deveria te apoiar, puxar e falar, não, eu quero que você faça e vocês vão me ouvir juntos, eu estou com vocês também, mas nós vamos ouvir juntos, deixa eu aplicar. Essa pessoa começa junto com os demais a travar você. E aí, o efeito é natural, né? Toda ação tem uma reação. Então essa pessoa que é o profissional transformador, que é uma pessoa que vai trazer inovações e que tem novidades para realmente mudar e alavancar o seu negócio, ela começa a se desmotivar. Então ela te procura para conversar, uma, duas vezes, procura conversar com aqueles que estão gerando problema, e óbvio que o resultado ele melhora parcialmente, pontualmente. Quando você vem com algo maior novamente, essas pessoas de novo vão resistir, vão entrar na defensiva. Até que nesse combate seja vencido pelas pessoas que estão lá e pelo próprio dono da empresa ou dona da empresa que contratou o seu trabalho para ser transformador, para ser inovador, e agora diz que não serviu, que errou, que contratou incorretamente, porque não tem também aquela humildade, aquela compreensão de falar, realmente eu errei aqui duplamente. Não, prefere acusar que o erro foi na contratação sua. Porque você era a pessoa que ele sonhava, mas na prática não funcionou. Então veja, mexer com esse cenário é muito complexo. Muito complexo. Principalmente quando as pessoas não estão preparadas ou abertas para isso. Você vai encontrar muitas barreiras na empresa. Então você fala o quê para mim, Beto? Então eu não devo entrar nesse tipo de situação? Não, pelo contrário, você deve sim entrar, você deve tentar praticar, mas comece a perceber esse tipo de situação ocorrendo no ambiente, procure já rapidamente tentar aparar essas arestas. Procure as alternativas que falamos aqui. Se isso não for possível, não é o melhor dos mundos, mas eu recomendo você que realmente saia dessa consultoria, que você saia dessa empresa e vá procurar um lugar onde você consegue ser ouvido. Porque senão essa frustração, ela passa para você. E aí você começa a assumir uma responsabilidade interior, você passa a ter o seu emocional abalado, porque você vai acreditar que o seu problema é você, que você não está conseguindo fazer o trabalho, sendo que na verdade o problema está do outro lado. Esse conflito ele não deve ocorrer. Se você contratou alguém mais inteligente, alguém mais transformador, alguém que é especialista em determinada área, você tem que deixar essa pessoa trabalhar, você tem que dar autonomia. Você só vai intervir se essa pessoa fizer algo muito absurdo que interfere aí nas questões humanas, financeiras da empresa. Aí eu entendo a sua intervenção. Caso contrário, você está atrapalhando. E se você permite pessoas mais velhas, mais antigas de empresa, ou mesmo funcionários que não são tão antigos de empresa, mas são próximos e têm uma relação pessoal com você intervir, você também está errando. Eu espero que a dica aqui tenha sido útil, que tenha ajudado vocês. Se você vivencia isso dentro da sua empresa, faça uma análise bem profunda, utilize primeiro das ferramentas, não vá chutar o balde embora logo de cara, mas tente resolver o problema. Se você entender que não muda, o ideal realmente é você procurar um lugar onde seu trabalho será bem aceito e as pessoas vão compreender o caminho. Ouvir críticas, seja positiva ou negativa, são válidas e importantes. As críticas negativas nos agregam muito, da mesma forma que a positiva. Só que quando você está dando murro em ponta de faca, você está empurrando algo, desmontou, passou um dia inteiro para desmontar um muro, para outro lado ter outro muro igual, é hora de você repensar a sua carreira. Fica aqui a dica então, eu sou Beto Campos, se gostou do vídeo deixe seu like, inscreva-se no canal, estamos também pelo Instagram, Facebook e LinkedIn. Até o próximo vídeo, um forte abraço para vocês.